Você já acordou de repente às 3 da manhã, com o coração acelerado, sentindo uma presença no quarto ou uma angústia sem explicação? A maioria das pessoas nesse momento comete um erro fatal. Elas se encolhem de medo. Elas puxam o cobertor até o pescoço e começam a orar com desespero, implorando por proteção, como se fossem vítimas indefesas esperando o próximo golpe. Se você faz isso, eu preciso te dizer a verdade que ninguém te contou. O inimigo adora o seu medo. Mas o que ele realmente teme, o que faz qualquer bruxa, qualquer demônio ou qualquer enviado das trevas recuar imediatamente, não é o volume do seu grito, é a autoridade do seu decreto. Hoje, eu vou te ensinar o que fazer e, principalmente, o que dizer quando a madrugada te acorda. Eu não vou te passar uma reza mágica ou superstição. Eu vou te revelar, com a experiência de quem já esteve do outro lado e hoje serve à luz, como funciona o sistema jurídico do mundo espiritual. Você vai entender por que os ataques acontecem nesse horário e como, a partir de hoje, você vai deixar de ser a caça para se tornar o sentinela da sua casa. Prepare-se. O que você vai ouvir nos próximos minutos vai mudar a forma como você dorme e, principalmente, a forma como você acorda. Mas antes de entregarmos essas chaves de autoridade, eu quero que você deixe o seu like neste vídeo. E não é por vaidade, é por estratégia. Quando você clica no gostei, você diz para a plataforma que este conteúdo é uma arma de libertação e nós precisamos armar o máximo de pessoas possível contra as setas da noite. E eu quero saber quem está comigo nesta vigília. Escreva aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, sua cidade ou seu país. É sempre uma alegria imensa ver o exército de Deus se levantando em todas as partes do mundo. Se você está pronto para descobrir o que o silêncio da noite esconde e como quebrá-lo, escreva também: eu estou pronto. Vamos começar. Parte 1. O verdadeiro campo de batalha, a legalidade interna. Para que você entenda o que dizer às 3 da manhã, primeiro precisamos desmontar uma mentira que te contaram a vida toda. Existe um mito de que todo ataque espiritual, toda opressão, toda insônia maligna começa com um ritual feito em uma encruzilhada ou um feitiço enviado por alguém que te odeia. Escute com atenção. Nem todo ataque espiritual começa com um ritual externo. A grande maioria, e eu digo a esmagadora maioria dos ataques que você sofre, não começou do lado de fora. Eles começaram com uma palavra que você aceitou. Ou pior, com um pensamento que você repetiu tantas vezes que ele se tornou uma verdade absoluta dentro da sua alma. Quando eu operava nas trevas, nós sabíamos de uma regra universal. O mal não pode tocar naquilo que não lhe dá permissão. O conceito bíblico é claro. Lá em Provérbios 23:7 diz: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Isso não é poesia. Isso é uma lei espiritual de alinhamento. Muitas vezes, você vai dormir e sente o peso no ambiente. Você acha que uma bruxa foi enviada contra você. Mas a realidade é que, durante o dia, você passou horas consumindo conteúdos de medo, você verbalizou derrota, você reclamou da sua vida, da sua família, do seu emprego. Você disse frases como: nada dá certo para mim, eu nunca vou sair dessa dívida, minha família é um fardo. Entenda isso, o mundo espiritual não entende desabafo. O mundo espiritual entende decretos. Quando você normaliza a vulgaridade, a reclamação e o medo durante o dia, você está tijolo por tijolo, construindo a pista de pouso para o demônio aterrissar na sua vida durante a noite. A autoridade do ataque não vem da força do inimigo. A autoridade do ataque vem da legalidade que foi construída dentro de você. O inimigo apenas aproveita a porta que você deixou destrancada com a sua própria língua e os seus pensamentos. Então, o primeiro passo para vencer a guerra das 3 da manhã é despertar sem paranoia. Pare de procurar o demônio embaixo da cama e comece a analisar o que está saindo da sua boca antes de você se deitar. Parte 2. A madrugada não é mística, é jurídica. Agora, vamos elevar o nível do seu entendimento. Por que às 3 da manhã? Por que esse horário é tão famoso em filmes de terror e relatos de ataques? Existe um misticismo barato que diz que essa é a hora do diabo, como uma inversão da hora da morte de Cristo às 3 da tarde. Embora exista simbologia, a realidade é muito mais prática e técnica. Às 3 da manhã não é uma hora mágica,
é uma hora de transição espiritual. No mundo físico, é o momento de maior silêncio. A atividade humana cessa. A atmosfera fica limpa de ruídos, e é nesse vácuo que o mundo espiritual se torna mais audível e palpável. Biblicamente, a madrugada sempre foi a quarta vigília da noite. Era o momento da troca de guarda dos soldados romanos. Espiritualmente, é o momento de troca de decretos. Veja na Bíblia. O juízo sobre o Egito passou à meia-noite. Jesus orava de madrugada. O salmista dizia que, nas vigílias da noite, ele meditava na palavra. Quem entende o mundo espiritual não teme horários. Quem entende, sabe que a madrugada é o horário do tribunal. É o momento onde sentenças são dadas. Se você está dormindo espiritualmente, e não me refiro ao sono físico, mas ao sono da consciência, você está exposto. O inimigo usa esse horário porque ele sabe que você está vulnerável e inconsciente. Enquanto os filhos das trevas estão fazendo seus encantamentos, projeções e rituais aproveitando o silêncio, os filhos da luz, muitas vezes, estão apenas dormindo, sem cobertura, sem terem estabelecido o perímetro de segurança de suas casas. Portanto, tire da sua cabeça que acordar às 3 da manhã é um sinal de maldição. Pelo contrário, se você acorda nesse horário, pode ser o próprio Espírito Santo te despertando, não para que você tenha medo, mas para que você assuma o seu posto de vigia. Deus está te chamando para o tribunal para legislar a favor da sua família, enquanto o inimigo tenta legislar contra. É uma questão jurídica, não de susto. Parte 3. O poder da boca começa antes da boca. Esta é uma das premissas mais fortes que você precisa aprender hoje. Se você sair deste vídeo com apenas um ensinamento, que seja este: nenhuma palavra nasce na boca. Toda palavra, antes de virar som, já foi um pensamento. Antes de ser pensamento, foi uma imagem na sua imaginação. E essa imagem foi alimentada por aquilo que você ouviu e viu. Da abundância do coração, fala a boca. A boca é apenas a impressora. O coração é o computador onde o documento foi digitado. Se você passa o dia consumindo lixo, fofocas, notícias de tragédia, pornografia, conversas de derrota, você está enchendo o seu coração de munição para o inimigo. Quando chega a noite e a pressão espiritual aumenta, o que vai sair da sua boca? Medo, palavras de derrota. E é exatamente isso que o inimigo quer. Quem normaliza a vulgaridade perde a autoridade espiritual. Você não pode passar o dia falando palavrões, amaldiçoando o trânsito e os vizinhos e esperar que às 3 da manhã, ao dizer "sai em nome de Jesus", o demônio te obedeça. Ele conhece a sua voz. Ele sabe que essa mesma voz que agora tenta expulsá-lo, horas antes estava concordando com ele. A autoridade espiritual é construída na coerência. Se alguém pudesse ouvir tudo o que você pensou nas últimas 24 horas, essa pessoa entenderia por que certas coisas te atacam. Seus pensamentos são convites ou são muralhas. O inimigo não tem o poder de ler sua mente da forma como Deus tem, mas ele observa seus padrões. Ele vê para onde seus olhos vão. Ele vê como você reage sob pressão e ele lança setas, pensamentos sugestivos. Se você aceita a sugestão, você engravida daquele mal. E quando você fala, você dá à luz a realidade que ele queria. Parte 4. Palavras não são sons, são contratos. Aqui entramos no território que diferencia quem vence a guerra de quem apenas sobrevive a ela. No mundo espiritual, palavras não são apenas ondas sonoras que o vento leva. Palavras são assinaturas. Declarações são acordos. Repetições são renovações de contrato. Talvez você diga: "Ah, mas eu só falei da boca para fora." Isso não existe no reino espiritual. Uma arma disparada sem querer mata da mesma forma. Um contrato assinado sem ler tem a mesma validade jurídica. Quando você diz "minha vida é uma bagunça", você acabou de assinar um decreto autorizando a desordem a permanecer. Quando você diz "eu sempre fico doente nessa época do ano", você acabou de agendar a visita da enfermidade. Quando você diz "eu tenho medo de que algo ruim aconteça com meus filhos", você está usando a sua fé, que é uma força criativa, para desenhar o cenário que o diabo quer pintar. Jó, um dos homens mais íntegros da Bíblia, disse em um momento de dor: "Aquilo que eu temia me sobreveio." O medo é uma fé ao contrário. O medo é a certeza de que o mal vai vencer.
E quando você verbaliza esse medo, você dá legalidade. O inferno não tem criatividade para criar nada novo. O diabo não é criador. Ele é imitador e corruptor. Ele não pode criar um contrato do zero e te obrigar a assinar. Ele precisa que você fale. Ele precisa da sua autoridade, dada por Deus ao ser humano para operar na terra. Ele pega as palavras que você solta no ar e diz: "Está vendo, justo juiz? Ele mesmo declarou a falência. Eu só estou indo executar o que ele pediu." Entende a gravidade disso? Às 3 da manhã, se você acorda e diz: "Ai meu Deus, o que será que vai acontecer de ruim?" Você renovou o contrato. Parte 5. O que dizer às 3 a.m., sem feitiço, sem teatro. Agora chegamos ao coração da nossa mensagem. Você acordou. O ambiente está pesado. Você sente a opressão. O que você faz? Primeiro, não entre em pânico. O pânico é sinal de que você esqueceu quem você é. Segundo, não comece a repetir frases vazias como um papagaio. O sangue de Jesus tem poder, é uma verdade absoluta, mas dita com medo e sem consciência vira apenas um amuleto. E Deus não honra amuletos, ele honra fé e posicionamento. Você precisa de um alinhamento de autoridade. A estrutura do que você deve dizer segue uma lógica judicial de anulação de legalidade. 1. Reconhecimento de autoridade divina. Você começa se posicionando abaixo de Deus para poder estar acima do inimigo. Exemplo: Senhor, eu me coloco agora debaixo da tua potente mão. Eu submeto minha mente, meu espírito e meu corpo ao senhorio de Jesus Cristo. 2. Quebra de legalidade. Arrependimento rápido. Você corta a corda que o inimigo está puxando. Exemplo: se houve alguma palavra, pensamento ou atitude minha ou da minha linhagem que deu permissão para este ataque, eu peço perdão agora. Eu cancelo essa legalidade pelo sangue de Jesus. Eu retiro a minha assinatura de qualquer acordo de medo, ansiedade ou derrota. 3. Silenciamento do acusador. Agora que você tirou a base legal, o pecado, o erro, você pode expulsar o invasor. Exemplo: portanto, todo espírito de opressão, todo monitoramento noturno, toda voz de acusação, calem-se. Vocês não têm mais direito legal aqui. Eu casso a sua licença de operação nesta casa. 4. Declaração de cobertura e verdade. Você preenche o espaço vazio com a palavra. Exemplo: eu declaro que minha casa é território do reino de Deus. Onde havia medo, agora há paz. Eu durmo o sono dos justos, pois o Senhor me sustenta. Perceba que não é gritaria. Jesus, quando foi tentado no deserto, não gritou. Ele usou a palavra escrita. Está escrito. Ele respondeu ao ataque com uma palavra consciente, não emocional. É essa maturidade que faz o inferno tremer. O diabo não respeita os seus decibéis. Ele respeita a sua patente, e a sua patente vem da sua submissão a Deus. Parte 6. O caso de Mateus. Legalidade em ação. Deixe-me contar uma história real para ilustrar isso. Vamos chamar esse homem de Mateus. Mateus era um homem cristão, frequentava a igreja, vida aparentemente normal. Mas Mateus começou a ter ataques noturnos terríveis. Paralisia do sono, pesadelos vívidos. Acordava sufocado às 3h30 da manhã quase toda noite. Ele orava, repreendia, ungia a casa com óleo, mas na noite seguinte, tudo voltava. Ele começou a achar que alguém tinha feito um trabalho de feitiçaria muito forte contra ele. Ele veio me procurar dizendo: "Irmão, tem uma legião acampada lá em casa. Nós fomos investigar a causa legal. Sabe o que descobrimos? Não havia feitiço externo. Não havia macumba no portão. O problema era o ritual interno que Mateus fazia toda noite. Mateus tinha o hábito de, antes de dormir, assistir noticiários policiais violentos e rolar o feed de redes sociais, vendo brigas políticas e tragédias. Ele ia para a cama indignado, com raiva, com medo do futuro financeiro e discutindo mentalmente com pessoas que o ofenderam no trabalho. A mente de Mateus era um caos desorganizado. Ele adormecia com a porta da frente escancarada pela ira e pelo medo. O ambiente espiritual da casa dele era um reflexo da mente dele. A orientação para Mateus não foi fazer uma campanha de 7 dias no monte. Foi: pare de consumir lixo antes de dormir. Perdoe quem te ofendeu antes de deitar. E declare a paz de Deus sobre o seu travesseiro. Quando Mateus corrigiu a linguagem interna, quando ele passou a vigiar os pensamentos e cortou a fonte de contaminação,
os ataques cessaram imediatamente, sem gritos, sem confronto direto. Moral da história: quando a casa se alinha, o invasor perde o acesso. O ladrão não entra em casa vigiada. Parte 7. O silêncio também fala no mundo espiritual. Aqui está um ponto profundo e pouco explorado. Preste muita atenção. No mundo espiritual, o silêncio também é uma resposta. Muitas vezes você acorda com medo e fica quieto, paralisado, esperando a sensação passar. Você pensa: se eu não mexer com eles, eles vão embora. Isso é um erro. O silêncio por medo é um consentimento. É uma omissão de autoridade. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E também diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir é uma ação. Ficar paralisado debaixo do cobertor não é resistir, é render-se. Há momentos de silêncio santo, onde você descansa em Deus. Mas há silêncios que viram permissão. Quando você sente a presença do mal e não declara a soberania de Jesus, você está implicitamente dizendo que aquele mal tem o direito de estar ali. Você precisa quebrar o silêncio da noite com a voz da verdade. Não precisa acordar os vizinhos, mas o mundo espiritual precisa ouvir a sua voz. A sua voz é a frequência que alinha a atmosfera. Se você se cala, as pedras clamam. Ou pior, os demônios falam. Tome a sua posição. Abra a sua boca e declare a luz. A escuridão não suporta a manifestação da palavra. Parte 8. Consequências de não vigiar boca e mente. Eu preciso trazer peso a essa mensagem sem causar terror, mas com responsabilidade. Quais são as consequências reais de viver com a boca e a mente sem vigilância? Não é apenas dormir mal, é a estagnação da vida. Você vê ciclos repetidos que nunca se quebram. Você sente uma confusão emocional constante, uma nuvem na mente que não te deixa raciocinar. Relacionamentos são quebrados por motivos bobos, que na verdade são influências espirituais que encontraram brecha na irritação constante. Uma sensação de opressão que vira parte da rotina. Isso não é castigo de Deus. Deus não está te punindo. Isso é colheita espiritual. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia vento com palavras levianas, colhe tempestade na vida espiritual. A falta de vigilância é como deixar a janela aberta em um dia de tempestade e reclamar que o sofá está molhado. Feche a janela. A autoridade para fechar a janela é sua. Deus já te deu as chaves, mas é você quem tem que girá-las na fechadura. Parte 9. Restauração da autoridade pessoal. A boa notícia é que a autoridade espiritual é treinável e restaurável. Ela não depende do seu cargo na igreja. Não depende de quanto tempo você é convertido. Ela depende de 3 coisas: consciência, alinhamento e disciplina. Consciência, saber quem você é em Cristo. Você não é vítima. Alinhamento, sua vida estar de acordo com o que você fala. Não adianta expulsar demônio à noite e convidar o pecado de dia. Disciplina, a capacidade de governar a própria língua e os próprios pensamentos. A Bíblia diz que quem governa a própria boca já venceu a cidade. Quem controla a língua, controla o curso da vida. A partir de hoje, comece a treinar. Quando vier um pensamento de medo, substitua por um versículo de confiança. Quando vier a vontade de reclamar, solte uma palavra de gratidão. Isso é guerra espiritual de alto nível. É assim que você vence, mudando a atmosfera antes que a batalha comece. Não tenha medo da noite. Tenha cuidado com o que você carrega para ela. Porque quando você entende quem você é, nenhuma vigilância contra você permanece ativa. As bruxas, os encantamentos, as projeções astrais, tudo isso colapsa diante de um filho de Deus que sabe usar a sua boca como uma espada de julgamento e justiça. Parte 10. Oração de quebra de contratos e restauração. Agora nós vamos selar este ensinamento. Eu quero que você se prepare, onde quer que você esteja. Se puder, feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração que não é apenas um pedido, é uma ação judicial no mundo espiritual. Nós vamos anular os contratos que você assinou sem saber, vamos limpar a sua mente e estabelecer uma nova autoridade sobre o seu sono e sua casa. Sinta-se acolhido agora. Deus não está bravo com você por você ter falhado. Ele está pronto para te levantar como um guerreiro mais forte. Imagine agora a armadura de Deus sendo colocada sobre você. Respire fundo
e conecte seu coração com o trono. Repita comigo, ou faça dessas palavras a intenção do seu espírito com fé e firmeza. Senhor Jesus, eu me apresento diante do teu trono de graça agora. Eu reconheço que tu és o Senhor absoluto sobre a minha vida, minha mente e minha casa. Pai, eu peço perdão. Perdão por todas as vezes que usei minha boca para assinar contratos de derrota. Perdão por ter murmurado, reclamado e concordado com o medo. Perdão por ter alimentado minha mente com lixo e permitido que a ansiedade entrasse no meu quarto. Eu me arrependo e decido mudar. Agora, na autoridade do nome de Jesus, eu cancelo toda a palavra de maldição que eu lancei sobre mim mesmo. Eu anulo todo o decreto de enfermidade, escassez e medo que saiu da minha boca. Eu rasgo todo o contrato jurídico que deu legalidade aos ataques noturnos. Eu declaro que o meu passado não tem mais poder sobre o meu futuro. Espírito Santo, eu consagro o meu sono a ti. Eu traço um círculo de sangue ao redor da minha cama e da minha casa. Toda bruxaria, todo encantamento, toda projeção astral, todo espírito de pesadelo e monitoramento. Eu ordeno, colapsem agora. Caiam por terra diante da glória de Deus que habita em mim. Vocês não têm mais direito legal. A porta está fechada. O silêncio da minha noite será preenchido pela paz do Senhor. Eu declaro que sou sentinela da minha família. Minha boca é fonte de vida. Minha mente é a mente de Cristo. E a partir de hoje eu não durmo com medo, eu descanso com autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo. Sinta a leveza que vem quando o fardo é retirado. Essa paz é a prova de que o alinhamento aconteceu. Agora, eu quero que você use a sua boca e os seus dedos para selar essa vitória publicamente. O diabo odeia testemunhos públicos. Vamos impor nossa voz no mundo espiritual agora mesmo. Vá nos comentários e declare a sua frase de vitória. Escreva: minha casa é território blindado por Deus. Use os comentários também para semear. Se você tem um testemunho de livramento, ou se essa palavra falou com você, compartilhe ali. A sua história pode ser a chave que vai libertar um irmão que está lendo e precisando de esperança. Seja luz na vida de alguém hoje. E se você quer continuar recebendo esse alimento, esse treinamento, para se tornar imbatível nas batalhas da vida, verifique se você está inscrito no canal. Ative o sino, porque a guerra é diária e o maná também precisa ser. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que sofre com insônia, pesadelos ou medo. Você pode ser a resposta de Deus para a vida dela hoje. Fique firme. Mantenha a guarda alta. Lembre-se, o inimigo ruge como leão, mas só Jesus é o leão da tribo de Judá. E ele está com você. Durma em paz, guerreiro. Nos vemos no próximo encontro, mais fortes do que nunca. Até lá.